Glória a Deus. Senhor nosso Deus, aqui na Tua presença, já nos derramamos, ó Deus, com o agradecimento que temos por cada dia de vida que nos concede. E aqui também estou a interceder pelo Teu vaso, Senhor, instrumento ao qual Tu usa para direcionar esta casa. Abençoa, traz, ó Deus, das Tuas palavras aos nossos corações. Seja ela, ó Deus, de orientação, de exortação, de ensino, mas fala ao nosso coração. Assim eu creio e por fé eu entrego. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Queridos, a paz e a graça do Senhor. Eu quero trazer um tema uma palavra difícil, até para se falar. Mas todos nós temos. Resiliência é uma palavra oriunda do latim e resili, ou seja, significa voltar ao estado normal. Compartilhar com você no livro de Josué, o capítulo de número 1, versículo 9, que é o texto que eu quero trazer para nossa início de meditação. Josué 1:9 diz assim, todo mundo comigo: não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes. Por quê? Vou repetir. Não te mandei eu. Não tema, não te espante, não seja frouxo. Não desista. Quem foi Josué? Você já parou para pensar quem foi Josué para ele estar assumindo essa missão? Deixa eu falar uma coisa. Aqui vem eu abro um parênteses para falar sobre um importante. Ninguém entrega um carro na mão de uma criança para dirigir. E até você que está aqui, quando sabe que alguém recentemente tirou a carteira, você tem medo de andar com aquela pessoa. É mentira ou verdade? Por quê? Porque ainda a pessoa não pegou a habilidade para dirigir aquele transporte. Deus, ele não entrega, irmãos, responsabilidades grandes na mão de neófilo ou na mão de menino, para melhor comentar aqui a palavra. Ninguém entrega um carro, um caminhão na mão de um menino para dirigir e fica feliz, tranquilo dentro. Josué recebeu essa grande missão. Mas se você voltar alguns capítulos atrás, você vai ver Josué ao lado de Moisés. Você vai ver Josué junto com Caleb. Você vai ver Josué sendo separado para ir para uma ação que teve uma reação muito forte. Você vai ver Josué e Caleb defendendo o Deus que ele crê, que ele cria, e dizendo que mesmo que fosse difícil, mesmo que os 10 estavam ali negando, dizendo que não tinha como, que a terra era grande, mas tinha gigante, que tinha muitos homens valentes, as lanças eram enormes, as espadas em tamanho gigante, mas Josué e Caleb disseram uma coisa importante: se Deus está mandando, então nós vamos. Josué não desistiu na primeira investida do inimigo. Você já pensou 10 pessoas dizendo: não, rapaz, cala a tua boca, tu é doido, é macho? É doido, é? Tipo, negócio daquele, tu não viu não, mas rapaz, tá aqui, terra que manda leite e mel, ou seja, terra que tudo que plantar dá. Olha só esses cachos de uvas que nós trouxemos, rapaz. Tu viu lá os pastos, as campinas, rapaz. Mas você é louco, rapaz, vamos falar nada disso para Moisés, não. Moisés vai pensar o quê?
Mas Josué, na hora da fala, na hora de se pronunciar perante o seu líder, eles dois se lançaram no meio daqueles homens e disseram que iam, porque quem estava na frente era o Senhor. Irmãos, os 10 lançaram as 10 dificuldades. Tem uma mensagem para se pregar futuramente. As 10 dificuldades de fazer missões. Só duas foram positivas e não deixaram de crer que Deus era com eles. E Josué aqui nesse capítulo, exatamente, ele está recebendo, diga aí, Josué está recebendo a ordem de Deus para cumprir toda uma promessa que foi feita. Amém, queridos? Quem quer ser missionário aqui, dá um glória a Deus. Quem não quer ser? Irmãos, quem não quer ser missionário para ganhar 10 milhões? Chega, o bicho aqui agora apagou. Quem não quer ser? Quem não crê que Deus pode fazer o milagre? Eu creio. É só nós nos deixar ser usado na mão do Senhor. Amém? Aí aqui no versículo 9, lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor Deus estarei com você em qualquer lugar que for. Josué era um discípulo de Moisés e viu todas as maravilhas que Deus usou para fazer, mas Deus assumia aquele momento. Deus estava dando a ele para assumir a direção daquele povo. Por que Deus deu a Josué a direção daquele povo no momento que Moisés morre? Porque direção de carro não se dá menino. Direção de carro se dá pessoa habilitada. E as pessoas que vai dentro daquele carro tem que ter confiança no quem está dirigindo. Por quê? Porque é ele que vai levando, conduzindo aquele veículo e as pessoas que estão dentro. E as pessoas, ao ver, as pessoas ao se sentir na direção de Moisés, que viram todas as proezas e maravilhas, viram o que o Senhor fez, os sinais, saíram do Egito naquela escravidão, passaram aquele mar e viram tudo que Deus fez sob a liderança de Moisés. Moisés prepara esse homem ao seu nível, à sua altura, e Deus assina embaixo quando diz para ele que ele não temesse, que ele não desistisse, que ele não tivesse medo, que ele não voltasse atrás, por mais que as provas fossem grandes, mas Deus era com ele. Por mais que a sua resiliência estava levando ele para a esquerda, mas Deus estava trazendo ele para o centro e estava dizendo: eu sou contigo, não desiste, não tenha medo. Vão se levantar contra ti, vão apontar contra ti, vão fazer algo contra ti, mas eu sou contigo. E Josué aceitou o desafio. E olha só o que Deus faz na vida de Josué. Como eu fui com Moisés, também serei contigo. Diga aí, Deus fala contigo nesta noite, meu irmão. Diz aí para quem está do seu lado para não dormir. Deus fala contigo nesta noite. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Eduardo, assim como Deus foi com Marcondes, assim como Deus foi com aquele que você se espera na obra, Deus também é contigo. Não tenha medo.
confie. Quando, olha, querida, essa palavra ecoada, né, diretamente do trono de Deus aos ouvidos de Josué, é forte. Porque Josué viu todas as proezas que Deus fez com seu líder. E de repente ele assume a posição do seu líder. Eu fico assim imaginando que grande responsabilidade. Que grande responsabilidade. Mas Deus conforta o coração dizendo: assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Você diga aí, você é vencedor. Por mais que a tribulação te tente, mas você é mais do que vencedor. Não desista. Permaneça firme, porque Deus tem a obra grande a realizar na tua vida. Abra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Jeremias: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Que grande responsabilidade dada a Jeremias. Recebeu a responsabilidade de ser profeta aos 20 anos. Teve medo que recuar. Muito novo. Mas Deus trouxe uma palavra dizendo: não temas, eu sou contigo. Amém, queridos? Eu sou contigo. Não vai acontecer, digamos assim, nada, no sentido falado, mas acontece muitas coisas. O que o servo do Senhor não pode é desacreditar que no meio daquele furacão está a mão de Deus trazendo conforto e paz ao seu coração. Existe essa grande diferença que às vezes muitos cristãos não conseguem voltar do meio do furacão, porque ele se acha destruído, arrasado, acabado, está no olho do furacão, Mas a resiliência, ou seja, a situação que está sendo você cometido em momentos da nossa vida é para nos trazer uma resposta positiva ou até mesmo negativa. Como assim? Se você for uma pessoa dada a Deus, vai ser positiva para que você saiba que é a mão de Deus do teu lado. Se você for aquela pessoa altiva, que se acha, Deus vai permitir que seja negativa, para que você saiba que mesmo você tendo perdido aquele momento, mas você ainda não é um derrotado. Porque muitas vezes, querido, o que Deus quer fazer na nossa vida é tratar a nós. E muitos de nós não deixamos Deus tratar o nosso interior, porque nosso ego muitas vezes fala até mais alto. Essa resiliência, ela não deixa você voltar novamente ao estado que Deus quer. Aí entra o eu, aí o diabo se aproveita, o diabo vem com suas astúcias, usando até a palavra, usando até servos, enfim, para alimentar aquilo ego seu, e você ainda fica em xeque, dizendo: poxa, mas é de Deus, porque fulano, ciclano, mas você não deixou ser tratado. E tem momentos da nossa vida que Deus quer nos tratar. Deus quer tratar a nossa alma, Deus quer tratar o nosso espírito, Deus quer nos mostrar que nós erramos, Deus quer mostrar nossos pecados, Deus quer mostrar nossas falhas. A doença vem sobre nós para que nós possamos deixar a mão de Deus trabalhar. As causas aparecem porque Deus quer mostrar realmente que no meio do tufão, no meio do furacão, a mão dele não está encolhida para que não possa nos aquecer, nos agarrar, nos tranquilizar. E é necessário nós passar muitas vezes por meio de um furacão, e muitas vezes sair até nu, para que Deus nos dê vestiduras novas e nós sejamos nova criatura em Cristo Jesus. Porque muitas vezes, queridos,
Nós temos uma missão a cumprir nesta terra. A nossa missão, queridos irmãos, não é trabalhar na empresa A, Y ou X. A nossa missão vai muito além do que você possa até estar imaginando agora. Pensa aí a quantidade de pessoas que estão esperando você chegar para dar uma palavra de salvação. A quantidade de pessoas que estão esperando você chegar para dar uma palavra e ele não cometer o suicídio. Pensa aí. A maneira que Deus quer te usar. A missão que Deus colocou nas tuas mãos. E muitos de nós, por sermos egoístas, por achar que só quem tem problema somos nós, ou sou eu, né? Só eu tenho um problema. Achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Que muitas coisas acontecem e seus olhos não conseguem enxergar. Então Jeremias estava recebendo uma grande responsabilidade e estava com medo. Aí o Senhor Deus traz uma palavra a ele, dizendo: não temas diante desse povo, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Vocês sabem que quando eu recebi a responsabilidade de vir para cá, os meus companheiros de trabalho da fé disseram uns para os outros: essa congregação aí não vai passar um ano. Você acredita nessa palavra, irmãos? Pessoas que comiam na minha casa, pessoas que nós brincávamos, viajávamos na obra, sonhávamos juntos. E na hora que o tufão se levantou, aquele furacão, que nós nos encontramos no meio do furacão, nas minhas costas, disseram isso: essa obra que está na mão desse cara aí, vamos contar os dias. Ei, não para minha honra, não para o meu ego, mas foram eles que naufragaram. Foram eles que caíram do objetivo de Deus. E o ministério de Deus é fiel, continua de pé, porque quem nos prometeu é fiel. Eu oro, agradeço muito a Deus, porque até hoje Deus tem tratado o meu ego. Quer ver eu ficar valente? É quando mexe nas coisas do meu Senhor. Eu fico mesmo valente mesmo, sabe? Porque eu sei da responsabilidade, eu sei do compromisso. Mas eu tenho me deixado tratar porque eu sei que é só a cartada do diabo. Porque no final das contas, tudo é permissão de Deus, para a gente ser tratado, para a gente acordar, sabe, irmãos? Quando você está perto de pessoas que só te abraça, só concorda com você, é o cara. Pode esperar que tem uma rasteira preparada para você. Amém, irmão? Sabe aquela mulher que só vive reclamando, só vive falando dos teus erros? Oh, meu Deus do céu, aí tu encontra aquela Dalila. Oh, coisa linda, meu fofinho, você é o cara mais lindo do mundo. Eita, um caba desse na minha rede. Aí tá, e você começa a se aguçar. Aí tu se lembra, a mulher lá de casa, aquela coisa, só vive falando dos meus erros. Essa princesa aqui só fala que eu sou bonito, né? Aí você começa e tal. Aí você deixa que te fala a verdade, que quer que você mude, e vai agarrar a Dalila. Aí a Dalila começa a sugar tudo que você tem, até o que tu deixou de ter. Aí depois corta teu cabelo, dá um pé naquele local e diz: vai, trouxa. Aí tu volta lá para aquela que, igual o cachorro quando cai da mudança. Tá vendo? Aí ela vai dizer assim: quem comeu a carne, que vai roer os ossos. Teu tempo passou. Já aconteceu isso? Você conhece alguma história assim? Não diga não, tá? Guarde aí, tá certo? Mas deixa eu dar uma palavra profética para você. Deus não faz isso com aquele que Ele ama. Vinde, benditos do meu Pai. Diga aí, porque Deus é fiel. E na vida de Paulo, para nós fechar que o tempo já bateu.
Atos 18, 9. O que é que diz aí para nós fecharmos essa mensagem dessa noite? Paulo tem muita história de resiliência. Até na hora da morte. O versículo 9 diz assim: e disse o quê? Não temas, mas fala e não te cales. Sabe aquela pessoa que só te quer o bem? Pai, né? Um filho pede pão que ele cai dar uma pedra, né? Mas tem hora que o pai dá uma dura, né? Dá uma dura mesmo, que parece que o pão que ele está dando é uma pedra de calçamento, né? Mas é porque ele ama. E Paulo ele tinha que falar nas suas viagens missionárias. Paulo ele não levava para casa certo tipo de ações. Paulo defendia o evangelho de uma forma assim espetacular. Paulo foi uma pessoa totalmente o inverso. E de repente Deus faz a obra na vida de Paulo. Paulo passa a ser tornou-se um dos maiores missionários da história dos evangelhos, né? Se você ler as cartas de Paulo, né, as viagens missionárias de Paulo, algumas bíblias têm o percurso das cidades que Paulo percorreu, né, os naufrágios de Paulo, né, as prisões de Paulo, né, o sofrimento de Paulo, né, o abandono dos amigos de Paulo, abandonaram Paulo, deixaram Paulo para lá, né, mas ele não deixava de falar a palavra de Deus. Paulo, por mais que ele tivesse problemas, sabe, aquela pessoa que onde chega cria um mal-estar, não de mal-estar, porque onde há trevas que a luz chega, as trevas não permanecem, as trevas têm que sair, porque a luz tem que brilhar. Amém, queridos? Você sabia que a nossa maior dificuldade aqui no Tancredo Neves, para a implantação do GC, que é levar Cristo para a tua casa, aqui temos até aqui casa de bênção, tem sido uma luta. Porque você estar aqui na igreja é muito bom, né? Gostoso, passar 2 horas aqui. Mas tem hora que você pensa em voltar para casa, na tua casa só você é crente. Aí chega na tua casa, tem reggae. Chega na tua casa, tem aquelas bebidas, sabe? Chega na tua casa, tem aquele clima. Chega na tua casa, aquele clima pesado, sabe? Alguns envolvidos, alguns não sei o quê. Aí dá vontade de voltar para a igreja de novo para dormir aqui, não é verdade? Aí a igreja vai guerreira, o que a igreja decidiu? Levar Cristo para dentro da sua casa. Como é que a gente faz para levar Cristo para dentro da sua casa? Levando um GC para dentro da tua casa. E lá dentro da tua casa você vai fechar a sua TV por 20 minutos. E 20 minutos vai ecoar nos 4 cantos da tua casa: Jesus é a salvação para esta casa. Jesus é a salvação para essa casa. Jesus é a salvação nos 4 cantos. Agora pense aí, irmão, o que é uma quantidade gigantesca de capeta querendo sair de perto daquela luz. Porque Cristo, quando chega, ele chega como luz. Aí o que acontece? Não vai dar não, pastor, não tem como, pastor, esse negócio aí na minha casa não dá certo, sabe? Porque o diabo, ele não quer que você abra espaço para que a palavra chegue onde tem que chegar. Ele não quer. Casa que só tem contenda, é filho mal com pai, é pai mal com filho, é mãe mal com marido, é marido desejando se separar, é marido na internet vendo pornografia. Olha, irmão, a tua casa, a minha casa é um local que tem muita coisa. Depois que a internet chegou na nossa casa, irmão, as portas do inferno se abriu dentro da nossa casa. Como também as portas do céu.
Tem mais. Olha, irmão, nós tivemos obreiros que deixavam de ir para o culto para não perder aquelas séries que tem na internet. Porque chegou a internet na casa logo quando começou. Era filho com iPhone, não sei de que, ligado na internet, falando não sei com quem, sabe? Irmãos, eu repito, a internet nas nossas casas foi mais uma porta aberta para o inferno. Fecho aspas. Por quê, pastor? Você está sendo muito radical. Assim como ela abre porta para o céu, ela abre porta para o inferno também. O problema é que nós queremos, muitas vezes, o diabo quer nos calar e não deixar a mão de Deus operar em nosso favor. Tentaram calar Paulo aqui, que eu não estou querendo ir fundo no que Atos fala, mas trazendo para esse ponto aqui, onde a palavra diz e disse o Senhor na visão a Paulo: não temas, não temas, mas fala e não te cales. Então o diabo quer nos calar, irmãos. O diabo quer nos calar. Você vê aqui, querido, para nós ter essa igreja aberta, tá ali o registro de alvará de funcionamento. Você sabe quanto é que eu pago por ano por alvará de funcionamento dessa igreja aqui? Eu pago quase R$2.000. Eu passo o maior aperto com o nosso dirigente, pedindo, pelo amor de Deus, não passa de 9 horas, não passa de 9 horas, não passa de 9 horas, porque senão a gente é multado. Aí lá na minha casa é um forró. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai até de manhã, irmão, é um caos. Eu fico furioso. Mas fazer o quê? O diabo quer calar é a igreja, queridos. O diabo quer calar é você. O diabo quer usar a tua casa como base da destruição dos lares. O diabo quer acabar com o teu casamento. O diabo quer calar a tua vida. O diabo quer acabar com quer calar a tua voz. O diabo quer que você não continue na fé. Que cada vez mais você vai pendendo. Vai pendendo, vai pendendo. É tanto problema que você anda assim na igreja. Que é isso, irmão? Não, eu estou com a dor nos quartos. De tanto problema. Tem irmãos que carregam problema da família todinha. Eu conheço uma pessoa da nossa igreja que é tanto problema na vida dela, na família, que ela estava hoje toda se tremendo. Toda se tremendo de estafa. E a minha mulher, menina, tu vai morrer. Eu passo lá, eu fico assobiando. Eu vou viver o problema dos outros, quem tiver os problemas que cuide. Eu vou viver o meu, que nem tu cuida nem do meu. Eu disse, rapaz, tu vai morrer. Mas tem gente que anda todo torto assim na fé. Cheio de problema, dos outros. Não dele, mas dos outros. Quer resolver a vida de todo mundo, mas não resolve a dele. Deus quer tratar você no teu interior. Deus está preocupado com você. Sabe por que Deus está preocupado com você? Porque você é uma potência na mão dele. Se você deixar ser tratado, não deixar que os problemas que estão te matando, Deus vai fazer de você um vaso de honra e de glória. E você vai ser uma bênção para a glória de Deus. Ore pela sua família. Clame por Deus pela sua família. Deixe Deus trabalhar no meio da tua família. Faz da tua casa uma casa de bênção. Agarra no paletó do pastor Eduardo. Eu quero um na minha casa também. Eu quero. Aproveita enquanto tá fácil, né? O pastor está preparando uma turma aí para ir adiante aí, tá certo? Não bota desculpa não, você que está sendo separado aí pelo pastor para fazer o ID, né? Na casa de bênção, tá? Discipulado. Ah, não tem discipulado, tem problema não. Tem a Bíblia na mão, leva lá a Bíblia. Deus vai te dar uma mensagem, mas vai. Porque lá você vai botar capita para correr. Pode ter certeza, meu irmão. E não tenha medo, se levantou é para cair. Ah, eu vou chamar o pastor porque o capeta se manifestou. Que chamar pastor, rapaz? Chama Jesus Cristo de Nazaré e sai em nome do Senhor. Eu quero ver capeta ficar. Bote fé no Senhor, creia no Senhor. Ele diz, não te cales, fale, eu sou contigo, varão. Mas a mensagem é essa que eu quero deixar no coração dessa igreja nessa noite. Os problemas, né, parecem que não tem mais fim. O vento é tão forte. São as resiliências da vida.
né? Mas Deus chama você para voltar para a forma natural. Se mantenha de pé, se mantenha firme, que Deus te dará a vitória. Amém, irmãos? Falei de Josué, Jeremias e de Paulo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Toma essa palavra. Deixe Deus tratar o seu coração, a sua vida. Creia, irmão, que Deus quer usar você. Tá certo? Não espere chegar alguém e dizer assim: não, irmão, ei, irmão, Deus quer te usar. Ei, irmão, eu recebi uma profecia que Deus quer me usar. Que conversa, irmão. Deus está falando, desde que tu aceitou Jesus, você aceitou Jesus, não foi para ficar só de banco, não. Deus fez que trouxe você para cá. Deus salvou você porque Deus quer fazer de você um vaso para honra e para glória, irmãos. Toma posse. Amém?